nós temos uma novidade. Isso mesmo, a Canção Nova está celebrando 40 anos. E agora, em fevereiro, será lançada uma nova edição da revista Canção Nova, comemorativa dos 40 anos da Canção Nova. Então, gente, serão páginas e páginas com fotos, contando a história destes 40 anos da Canção Nova, desse chamado, esse carisma que Deus deu ao Monsenhor Jonas Habib e como essa comunidade tem crescido cada dia mais, indo além fronteiras. Então, gente, se preparem, você que é sócio evangelizador da Canção Nova, em breve estará recebendo na sua casa a revista comemorativa dos 40 anos da Canção Nova. Fique lá lendo, saboreando toda a nossa história, que é uma riqueza. Mas eu vou chegando já aqui na sala de entrevista, conversar com o doutor Luiz Otávio. Bom dia, doutor. Olá. Muito obrigado pela presença aqui no Manhã Viva. Isso vai esclarecer para nós muitas dúvidas e muitos mitos que às vezes trazemos, né, sobre a nossa saúde. Mas hoje em dia nós vemos que a nossa saúde, né, as pessoas não estão cuidando muito bem, né? Muitas vezes deixando levar pelo tabaco, pelo álcool, né, uma alimentação mais fast food, né? Como que o senhor faz uma avaliação da saúde hoje, em geral, da população? Está acontecendo um fenômeno interessante, assim, que as mídias, né, a divulgação das informações está muito grande. Então, eu acredito que as pessoas têm que prestar um pouco atenção à fonte, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a divulgar informações aí sem uma fonte confiável, então isso às vezes é um pouco prejudicial. Então, muitas coisas que as pessoas começam a ter como verdades se tornam esses problemas que vocês estão divulgando aí, né? É sempre bom esclarecer, tentar colocar algumas questões que possam tirar essas dúvidas das pessoas. Então, a mídia, ela, por um lado, ela é muito bem-vinda para uma divulgação correta, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que começam a querer divulgar uma situação que eles passaram e acaba transformando isso nesses mitos aí que a gente tenta ajudar a contribuir para a verdadeira informação, né? Pois é. Como que o senhor vê os maiores erros cometidos hoje na saúde, né? Que muitas vezes temos cometido contra a nossa saúde? As pessoas, nessa questão desses mitos, sempre procuram uma solução rápida para as coisas. Igual você falou aí do fast food, né? Então, hoje em dia, no dia a dia dos nossos clientes, a gente nota, porque é uma parceria, né? Se a pessoa não se dedicar com firmeza a alguns pontos, por mais que a gente tenha um armamento médico, de exames, de tratamento, se a pessoa não tiver uma parceria dela mesmo, se dedicar, tirar um tempo, então eu acho o pior hoje em dia é a pessoa não tirar um tempo do seu dia a dia, do seu trabalho, do seu estresse. Não adianta só esperar do médico, né? Se dedicar. Ele fazer um milagre, né? Então, ela é muito diferente uma pessoa. Nós estamos aí com a colega nutricionista, né? Que prazer que dá uma pessoa parar um tempo, preparar a sua refeição com os ingredientes naturais que ela, né, mesmo adquire, e aquele convívio com a família, com o tempo. Então, tira o estresse do dia a dia, a correria, né? Então, eu acho que hoje muitas pessoas até conversam com a gente, não, vou colocar isso em prática, até agora no início do ano, né? As metas, prometo, né, do ano. E não põe em prática, não consegue. Então, eu acho que o maior desafio hoje para as pessoas, o maior erro, é elas conseguirem colocar em prática. Porque a informação eu acho que já tem, né? Antigamente, eu fiquei até feliz com uma informação que nós tivemos no final desse ano, do Ministério da Saúde, que o Brasil, dentro da América Latina, foi dos países que as pessoas jovens deixaram mais de fumar. Olha, dentro da América Latina. Então, a informação circulou de uma maneira adequada, né? Não é mito. Se conscientizando, né? Então, hoje todo mundo sabe, ninguém na geração dos nossos pais não tinha essa informação. Olha, gente, isso faz mal, né? Então, o cigarro é um grande exemplo da mídia bem usada, as pessoas estão se conscientizando, têm acesso à informação.
mas vai pôr em prática. Pois é, né? A hora da prática é que muitas vezes nós pecamos e caímos, né? Muitas vezes a gente coloca no papel, escrevemos, até colocamos na nossa porta do guarda-roupa para a gente passar, dar sempre uma olhadinha, minha meta para esse ano é isso, mas não conseguimos pôr em prática. É por vezes a correria do dia a dia, nós somos tentados a pegar aquela comida pronta que já está ali em cima da mesa, nos esperando, só passar rapidinho, pegar, sair muitas vezes, essa correria do dia a dia, mas como o senhor mesmo falou. Uma vez eu vi uma entrevista do Dr. Ivo Pitangui, há muitos anos atrás, eu era recém-formado, mas me marcou muito, sabe? Porque ele comprou uma ilha em Angra dos Reis e ele queria escolher um local naquela ilha que fosse mais seguro para o barco dele chegar e sair e o helicóptero. Ele contratou oceanógrafo, especialista em climas na região e uns 4 profissionais. O ponto foi onde tinha uma casinha de um pescador antigo lá na ilha. Nossa. Então, essa questão do conhecimento humano, que é passado de geração a geração, e o conhecimento científico que a gente testa, nós não podemos jogar no lixo esse conhecimento que vem de gerações, né? Então, muitas coisas são verdade, mas muitas coisas também o estudo científico esclarece melhor para a gente. Então, nós temos que ter um equilíbrio sobre essas informações. Antigamente, já que o senhor é cardiologista, nós vimos muitas pessoas mais velhas terem problema de coração. Né? Será que isso aumentou ultimamente, né? Atualmente? Infelizmente tem aumentado, sabe? Aliás, desculpe, nós já estamos num equilíbrio de estabilizar isso. E uma tendência à queda. Porque nos países do primeiro mundo já houve uma queda, principalmente do AVC. Por causa de controle, a divulgação da informação correta, controle de hipertensão, do tabagismo, né, os tratamentos para diabetes, essas coisas assim. Então, o primeiro mundo já baixou primeiro. O brasileiro, ele demorou mais. Nós estamos ainda uma década atrás dessa questão do AVC, que é o controle de hipertensão, é o mais eficaz para o AVC. Mas o acesso à saúde, como é que está? O acesso aos medicamentos. Então, isso tudo tem prejudicado um pouco, o Brasil está patinando com isso. Mas já está estabilizando para cair, sabe? Mas nos idosos, o Brasil está com um outro fenômeno ainda atrasado em relação ao primeiro mundo, que é o achatamento da pirâmide de faixa etária. Estão nascendo menos crianças e a população está envelhecendo. Então, o infarto, essas doenças cardiovasculares, acometem mais os idosos mesmo. E a população está aumentando, os idosos. Então, está um problema, um desafio aí para o Brasil. Doutor, agora nós preparamos algumas frases, né? Porque nós vamos desmistificar agora o que são mitos e são verdades. Vamos acompanhar. Entrar na água após as refeições faz mal? Tem uma historinha aí que eu gosto de frisar. Tudo tem um porquê, né? Então, quando você tem uma refeição, o fluxo sanguíneo do nosso corpo é desviado um pouquinho para essa região abdominal para fazer a digestão. E tem o tal do tempo de esvaziamento gástrico. Para líquidos, uma refeição mais levinha, assim, uns 15 minutos. Para uma feijoada, é 1 hora. Uma feijoada. Um jovem que vai alimentar a criança, a gente vive indo nas praias, nos clubes, assim, não entra na água não, menino, que vai te fazer mal. Tem que esperar 2 horas. Então, mas não, assim, a atividade física, né? Se a pessoa entrar na água, ficar mais quietinha, a temperatura da água interfere, né? Uma água, eu já tive clientes que desmaiaram lá em Caldas Novas, naquela água quentinha lá, idosos, né? Eu falo com eles, não fica lá uns 10, 15 minutos se relaxando e sai, não fica lá igual uma tartaruga, não. Então, assim, depende desses fatores todos. E a atividade física. A gente tem pacientes que têm insuficiência cardíaca mais importante, que tomar um banho para eles não é por estar na água, é o exercício físico do banho, é um exercício leve, né? É um esforço leve, mas ele está grave, ele vai sentir tomar banho. Então, não é bom um paciente desse, idoso, com insuficiência cardíaca, ter uma refeição e ir tomar banho, né? Mas uma criança, um jovem, essa diferença de fluxo para as musculaturas do exercício físico
e ele entrar na água, ficar um pouquinho mais quietinho por uns minutos, acho que não tem problema não. É bom senso, né? Verdade. Vamos para a próxima pergunta. Andar descalço causa gripe? Resfriado? Olha, isso é até engraçado que vocês lembram bem daquela epidemia de H1N1, né? Os especialistas, os infectologistas pediram lavar as mãos. O vírus é transmitido. Usar álcool, né? Usar álcool gel nas mãos, né? Lavar as mãos com frequência. Na hora de espirrar, em vez de pôr as mãos, põe o cotovelo, porque a secreção, às vezes, a gente acaba tocando e cumprimenta. O vírus, então, ele se transmite assim, com um beijo, com um toque, né? No chão, não. Então, a não ser a exposição ao frio. Então, se a criança estiver num ambiente gelado, frio, ela ficar com frio, né? Ter uma vasoconstrição geral, né? Por causa de frio, não tem problema. Igual tomar um sorvete, até ajuda a hidratar, né? Um sorvete, deixa ele derreter um pouquinho para não pegar nas vias aéreas, assim, na boca, na laringe, com muito gelado, né? É bem-vindo, até ajuda o menino a hidratar. Vamos para a próxima frase. Ver televisão muito de perto faz mal aos olhos? Não, aí tem a questão também global, o seguinte, muitas horas na frente de um monitor, de uma televisão, poucas horas, né? E ver de perto, a indústria de monitores, eles já fazem uma previsão da distância que você está e o tamanho do monitor, para você ter uma visão geral. Os monitores antigos, aqueles de tubo, emitiam uma certa luminosidade pior para a vista. Mas esses novos não. Hoje já está melhor, né? Mas você vai perder o campo de visão do global, né? Então é melhor ficar mais longe, né? Para ver tudo geral é melhor assim. Vamos para a próxima. Estalar os dedos pode deixá-los mais finos ou grossos? Aí entra outra historinha interessante, que eu mesmo, quando era muito jovem, eu tinha muitos estalos pelo corpo. Eu já me consultei com um ortopedista sobre isso, sabe? Então, na verdade, tem que frisar para as pessoas, estalo é benigno. Um estalo de uma junta, ele não é doença, sabe? A não ser assim, um especialista pode avaliar uma pessoa, a não ser que tenha dor com esse estalo, né? Uma frouxidão da articulação, a maneira que a pessoa pisa. Então, de uma maneira geral, no corpo, a pessoa que tem essa queixa, eu estalo com frequência tal articulação. Tem que ser olhado se não tem alguma deficiência na articulação ou principalmente dor ou inflamação. Aí vai, mas tendo uma articulação normal, o que acontece? Se as pessoas vissem os tendões dos dedinhos, que muita gente estala mais os dedos das mãos, né? Eu acho um crime, um pecado com os tendões das mãos, ficar estalando. Porque são tão fininhos, os músculos que mexem os dedos estão aqui no braço. E os tendões são tão delicados, é um emaranhado tão bonito, tão delicado, que você ficar estalando uma ou outra vez também não vai atrapalhar a articulação, a junta. Não engrossa a junta, não. Mas você já viu aquelas senhoras idosinhas, com uma artrose. Trabalho repetitivo, aí já é uma sobrecarga da junta, da mão principalmente. Então eu acredito que uma pessoa que vai ficar estalando muita mão, muito repetitivo, vai fazer mal para a mão dele. Com certeza, né? Então, nada de estalar os dedos, hein, gente? Principalmente se tiver dor. Vamos para a próxima, então. Dormir logo após comer causa indigestão? Essa frase, olha aquelas coisas das pessoas, os ditos populares antigos, né? Toma o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo, né? Então, assim, é essa questão do tempo de esvaziamento gástrico. Eu não uso líquido nas refeições, a refeição não é grande, alimentar pouco, de 3 em 3 horas, por aí. E os espanhóis, tem um grupo aí, tem uma cesta, né? E eu não recomendo também deitar logo após,
né? É aquela coisa da refeição. Você está ali com a família, que ambiente gostoso, dê um tempinho, continue conversando, sentado, daí a uns 30, 40 minutos, vai fazer sua cesta. Mas eu não recomendo ficar deitando depois causa refluxo, né? Certo. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltaremos falando sobre os mitos e verdades da nossa saúde. Até já! Manhã Viva de volta, estamos falando sobre os mitos e verdades da nossa saúde, mas agora vamos falar sobre aquilo que é mito e verdade na nossa alimentação. Bem-vinda! Obrigada, Rose. Mais uma vez aqui, Roberta Lopes, que é prazer. nutricionista, vai estar nos ensinando a fazer um pãozinho nutricional e também respondendo para nós daqui a pouquinho sobre os mitos e verdades da nossa alimentação, né? E como que nós vamos fazer esse pãozinho? O que vai precisar para usar, Roberta? Sim, a receita é básica e aí você pode fazer ele tanto doce quanto salgado. Vai depender de qual ingrediente você vai colocar. A receita base são 2 colheres de aveia, de farinha de aveia, 2 colheres de farinha de linhaça, fermento em pó e um ovo. Se você for fazer ele para salgado, você pode adicionar sal, não necessariamente, ou alguma erva. Se for receita doce, você pode colocar para adoçar fruta em vez de colocar açúcar ou adoçante. Tem a uva passa, pode colocar banana, maçã. Uma banana bem madurinha, né? Sim, porque aí adoça e não necessariamente precisa colocar o açúcar. E também o cacau em pó, né? Pode ser adicionado na receita. E a receita base são os ovos, as farinhas e o fermento. Então vamos lá? Bem prático, vamos Bem sim. prático. E são... Mas tem 2 ovos ali, qual que é a diferença? Pode usar 2 ovos ou um ovo só. Eu uso um ovo na receita, que aí fica tranquilo, né? E fica um bolinho mais proteico também, né? A farinha também pode ser substituída por outro tipo, não necessariamente precisa ser só aveia, pode trocar, não tem nenhum problema não. Pode ser farinha de coco, Farinha de de amêndoa. coco, de arroz, de amêndoa. Amêndoa, mas se for a mais doce, né? Sim, combina mais com doce. Se for salgada, aí é melhor usar Isso. outra farinha. Pode fazer na frigideira, né? Ou na omeleteira, que é elétrica, rapidinho, 10 minutos já está pronto, tá? Então, Aí é lá. só misturar tudo mesmo, não tem nenhum segredo Farinha não. de aveia. Isso, a linhaça. Vou adicionar um ovo. O fermento. Tudo junto. Isso, é tudo junto. Rapidinho. O cacau. Vou só adicionar passas por último. E aí é só mexer mesmo. É bem rapidinho, Bem né? rapidinho. Aquilo que nós falávamos no bloco anterior, a gente parar, Sim. né, Roberta, e preparar a nossa comida. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia a gente quer aquilo que é mais fácil, mais rápido, que já está ali na mesa. Hoje está muito tudo prático, mas eu acho que falta, igual o doutor mesmo estava falando, é planejamento. Porque se você planeja a sua semana, você já sabe a sua rotina. Então, tirar um dia para cuidar da alimentação, já ter os alimentos em casa, para evitar que você consuma fast food, alimentos prontos. Porque se não tem planejamento, não vai funcionar. Então, não adianta buscar o profissional se você não faz a sua parte. É verdade, porque o profissional não vai fazer o milagre, né? Não, milagre Como ele a falou, gente não faz, não. Se não fazer a nossa parte. Isso. E aí coloca na omeleteira 10 minutos, rapidinho. Aqui a gente tem a opção doce e a gente já tinha feito a opção salgada também. Esse aqui que já está pronto, ele é salgado. Isso, ele é a opção salgada. E ele vai ficar cheinho, assim, fofinho? Sim, ele fica fofinho. Você a pessoa- pode partir, rechear também, pode colocar um queijo, colocar uma geleia de fruta, então pode também, não tem problema. E é bem rapidinho. De praticidade, não tem desculpa. Se a pessoa também quiser colocar, né, uma camada, depois um recheio. Sim, outra pode camada, fazer, não também tem nenhum pode. problema não. Pode fazer isso. E ele fica bem marronzinho, né? Sim, ele Igual fica bem cacau. marronzinho por causa do cacau. Então é bem prático mesmo. 10 minutos ali, você já coloca aqui, já pode ir
arrumando as coisas para sair para o trabalho, então é bem rapidinho. 10 minutos ele já está pronto. E nós vamos aproveitar, né, enquanto aí Sim. ele está sendo preparado e nós vamos começar, né, a ver, ela vai responder, né, Roberto, os mitos e verdades da nossa alimentação. Sim. Então vamos ver aqui as frases. O leite, ele auxilia no sono? Na verdade, o leite ele é fonte de triptofano. E o triptofano aumenta a liberação de serotonina e, consequentemente, causa uma sensação de relaxamento no corpo. Então, ele pode, sim, auxiliar no sono. Geralmente, eu recomendo que se tome algum chá mais calmante, tenta, ao final do dia, já ir desligando um pouco de celular, de muita luz, e aí optar por essas outras opções, porque tem gente que é intolerante, né, à lactose, e tem outras fontes também de triptofano, que aumentam a liberação de serotonina e vai ajudando a dar uma acalmada ao final do dia. E tem muita gente também que a sensação de leite morno, então tem aquela sensação de que vem de antes, de cuidado de infância, então a gente tem essa coisa que vem dos nossos pais, né? Toma um leite antes de dormir, que acalma. Também um prazer, né? Sim. Já está acostumado, o próprio corpo já está acostumado, Verdade, já vem naquela tradição. A próxima pergunta, o ovo tem muito colesterol? Na verdade, o ovo ele é fonte, sim, de colesterol. Não quer dizer que ele tem muito colesterol. Muitas vezes, o que pode alterar o colesterol, porque colesterol ele é de fonte animal, não existe colesterol em fonte vegetal. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo, né? Então, o ovo ele não altera o colesterol, mas vai depender tudo também da quantidade, a frequência que você consome. E se a pessoa também tem predisposição genética ou desenvolveu alguma dislipidemia que pode ocasionar isso. Também muitas vezes a gente preocupa muito com colesterol em ovo e esquece que, por exemplo, às vezes o consumo de muita farinha refinada, de muito carboidrato refinado, o corpo pode transformar em colesterol. Não quer dizer que a farinha tem colesterol, porque não tem. Mas aumenta triglicerídeo, então vai aumentando algumas outras funções no corpo que podem o fígado vir a produzir muito colesterol. Então tem que sempre estar acompanhando exames, ver qual que é a predisposição para a elevação desse colesterol. E ver o hábito da pessoa, né? Talvez não seja o ovo, pode ser algum outro alimento. E aí, doutor, o que o senhor vê nisso, essa questão também do colesterol? É super interessante isso que ela está falando. É um alimento rico, né? Muito bom para a gente, uma fonte muito boa de nutrientes. E é aquilo que ela falou, a genética manda muito. O meu pai tem 89 anos, come muita coisa de porco, muita banha, manteiga, que nós vamos ver aí daqui a pouco, ovo, mas ele tem um colesterol baixo. Então é uma interação da genética da pessoa. Isso que ela falou, a pessoa vai fazendo exames, vai na nutricionista, faz uma modificação, uma prescrição, mas ela vai retornar para ver o resultado daquilo. É verdade. Então quem tem uma genética ruim para esse lado de colesterol, realmente tem que maneirar um pouco na dieta, sim. Mas vai seguindo com os exames, com os medicamentos. E a gente às vezes vê uma pessoa gordinha e fala, nossa, essa daí deve estar com pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto, deve estar tudo alto ali, né? E muitas vezes é o contrário, né? Gosta de estar um gordinho saudável que não tem nada alto. Exatamente. E às vezes um magrinho que está colesterol lá em cima, não é? Exatamente. Falso magro. É verdade. Vamos para a nossa próxima frase. Margarina é mais saudável que manteiga? Não. Definitivamente não. Margarina é uma gordura que a indústria colocou no mercado, é uma gordura hidrogenada que passa por um processamento e ela aumenta muito o LDL, que é o colesterol ruim, é o que mais pode causar, né? E aí a gente sabe que esse acúmulo de LDL vai acumulando nas veias, pode ocasionar uma trombose, então margarina não. Manteiga, o melhor é a manteiga. Com moderação também, porque toda fonte de gordura a gente tem que ter um controle, mas margarina não. Muito bem. Comer maçã nos intervalos das refeições diminui a fome?
Na verdade, é o contrário, Dá né? fome. Todo mundo fala que tá com fome, vai comer uma maçã, parece que abre um buraco no É estômago. verdade, eu tenho essa sensação sempre. Que piora a fome. Mas não é que a maçã aumente a fome. A maçã e algumas outras frutas, elas têm uma absorção muito rápida. Então, ocorre uma liberação muito alta de insulina. Só que como a absorção dessa glicose é rápida, fica ainda a insulina circulante no sangue, podendo abaixar um pouquinho a glicose e vai aumentar a sua fome. Então, o ideal é que se consuma nos intervalos da refeição uma fruta. Se tiver casca, consuma sempre com casca, que vai ter a fibra. E adicionar uma fibra também, para a digestão ser mais lenta. A linhaça, a chia, um farelo, né? Um farelo integral. Ou uma gordura, uma castanha, uma amêndoa, algum alimento que vai diminuir a digestão. Porque a digestão vai ser mais lenta. Uma outra opção Sim, junto, né? que seja uma opção proteica, uma opção de gordura ou uma fibra. E aí, porque geralmente tem essa sensação mesmo, que a maçã aumenta a fome. Se a pessoa não tiver uma castanha em casa e tiver uma bolacha integral, por exemplo, Sim. pode também acompanhar? Pode, mas geralmente nos intervalos, eu particularmente, a gente não se tem muito farinha, né? Nos intervalos, de preferência uma fruta, uma castanha, alguma coisa assim. Mas se não tiver, de preferência que seja um cereal integral. Porque também se for um cereal refinado de farinha branca, ele também vai aumentar a sua fome, porque a liberação de glicose e insulina é a mesma, aumenta muito rápido. Mas de preferência, se não tiver, vai só na fruta e tem que aguentar a fome, porque realmente pode ter essa sensação de aumentar. Muito bem. Vamos para a próxima frase. Café faz mal à saúde? Na verdade, não. Tudo vai à questão do excesso. Você tem que ver qual é a resposta do alimento no seu corpo. Existem pessoas que têm aquela necessidade do café, então você tem que controlar. Pressão arterial, a gente tem que ficar de olho, porque o café ele é um alimento termogênico. Então, ele pode acelerar um pouquinho a cafeína em si, né? Então, tem que tomar esses cuidados, porque às vezes a pessoa toma café, aí toma chá verde, que tem cafeína, aí toma chá mate, que tem cafeína. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho a questão de pressão. Então, a gente tem que controlar. O ideal, na verdade, e, por exemplo, tentar, quem tem insônia, quem não dorme bem, tentar não tomar no período noturno. Café depois do jantar, de preferência, não, para não te atrapalhar no sono. Mas ficar ali 3 xícaras ao dia, espaçado, controlar o consumo de açúcar, né, nesse café, porque o café benéfico é o café sem açúcar. Sem açúcar. Que é o ideal. E muitas vezes, muitas pessoas faziam o café e colocam um monte de açúcar. Isso, o ideal é até que seja sem adoçante, sem açúcar, ele puro mesmo. Aí tem que ir evoluindo e tirando aos poucos até conseguir ficar sem. Mas o café, ele não faz mal à saúde, tem que ver a tolerância de cada um e também quantidade. Muito bem. E, doutor Luiz Otávio, o que o senhor fala para os seus pacientes, principalmente os cardíacos, em relação ao café? A questão de individualizar também. Então, eu sempre fui apaixonado com café. E a Fundação Zerbini, o INCOR, tinha até um site, Café e Saúde. Eles estudavam os efeitos na saúde do café. Por muitos anos eu segui esse site, sabe? E realmente tinha até na mídia, apareceu muito a questão do chá verde. Ah, chá verde é ótimo para a saúde, aquela questão de mídia, né? E eles fizeram um trabalho com alimento, demora muitos anos, um número maior de pessoas, para a gente provar alguma coisa sobre um alimento. Mas eles desenharam um trabalho de gente que consumia café contra o chá verde. E o café foi melhor, saiu melhor. Então, o café faz bem para a saúde. Agora, algumas pessoas têm alguma predisposição, alguma arritmia piorar com café, insônia. Então, vai muito de cada pessoa, a quantidade, né? Eu acho muito triste hoje, com respeito a muito suplemento, muito energético, tem uma quantidade muito grande de cafeína, né? E os jovens, às vezes, vão para as baladas aí, bebem e tomam esses energéticos achando que o café no cérebro deles vai
anular o efeito deletério do álcool no cérebro deles. E isso não acontece. Então, eles criam duas situações ruins para a saúde dele. Nossa. Bom, gente, nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos falando sobre os mitos e verdades da nossa alimentação, da nossa saúde em geral. Até já, espero você. Manhã Viva de volta, estamos falando dos mitos e verdades da nossa alimentação, da nossa saúde em geral. Espero que você já tenha aprendido muita coisa. Eu estou aprendendo muita coisa, estou aqui prestando atenção que eles estão falando, que isso é muito importante. Tem coisas que nós ouvimos e achamos verdade, né? Tomamos isso para a nossa vida, para o resto da vida e hoje estamos descobrindo que não é verdade. Mas agora o nosso pãozinho já está pronto, Roberta? Vamos tirar Vamos ele ver como aqui. que ele ficou, esse pãozinho funcional, hein? Fica bem bonitinho, porque tem a forma, né? Aham. Mas dá para fazer também na na frigideira, não tem nenhum problema não. Até na misteira, né? Que a Sim. gente faz tudo misto, também fica gostoso. Pode Olha que fazer. legal, gente. Agora temos aqui um pãozinho salgado e um Isso. pãozinho doce. São duas opções, né, para você fazer em sua casa. É rápido, é prático. Você vê, né, o que você fez, né? Isso que é legal. A mesma receita, você só vai mudar a sua preferência. Se não está querendo algo doce, algo salgado, pode fazer, leva já para o seu lanche da tarde. Dependendo, ali você já faz 2 porções, então já tem 2 lanches, Já já guarda, tá bem pronto. embaladinho, né? Para ficar até mais quentinho. Sim, e leva e tá pronto. Praticidade tá resolvido. E aí, doutor Luiz, ele falou que vai querer experimentar, né? E cheirou, viu? Achei O muito pãozinho. bom essa variação de ingredientes que ela permite que a pessoa não enjoa do cardápio. É verdade. É Pode chegar rapidinho. bem aqui mais Eu pertinho da achei gente, você muito está muito bacana. longe da gente. Chega mais aqui na cozinha para a gente conversar. Experimenta um pedacinho, vamos experimentar aqui um Sim. pedacinho? Que é doce ou salgado? Salgado. Salgado? Pequenininho, olha. Pequenininho. Vou experimentar. Ele quer o salgado, viu, gente? Isso. Obrigado. Ó, tá bonito, hein? mesmo. Eu vou experimentar um pedacinho do doce, tá, gente? Pode? Pode. Pode, gente? Tá liberado? Esse é saudável. Sim. Não tem Não, mas açúcar. esse não tem açúcar, Não, viu, não gente? tem. Esse não tem açúcar, só tem uma uva passa, vou experimentar um pedacinho. Parabéns, muito bom mesmo. Que bom. Gente, Com uma um pedacinho delícia. pequeno, você já Ó. sente aquela Sim, a saciedade. saciedade, por Impressionante. causa da fibra, né? Então você fica realmente saciado. Põe a receita. Às vezes gente. nem ele inteiro dá para comer, porque ele é bem rico em fibra. Ele é um doce que não é doce, Não. né? O único doce aqui é a uva passas, né? Sim. Ele Sim. lembra o doce, né? Então dá para matar aquela vontade, mas ele não é um doce excessivo, não tem adição de açúcar, né? E tá o cacau, né? O cacau puro Sim. não tem açúcar, não tem Não, mistura não tem. nenhuma, né? E olha, gente, tá uma delícia. Eu vou deixar aqui, porque eu preciso continuar, né? Aqui as entrevistas. Não posso ficar comendo, senão eu vou sentar aqui e vou ficar comendo, não vai dar certo. Mas vamos continuar aqui as nossas frases. E essa eu também gostaria que o doutor Luiz Otávio falasse. Beterraba evita anemia? Olha, no meu conhecimento aí, a Roberta vai completar aí. Beterraba, na minha cabeça, deu sorte de ser vermelha. Porque ela não tem um conteúdo de ferro, assim, Deu que as sorte. pessoas... assim, do uso dela, né? A gente ouve muito, eu gosto muito de beterraba, mas eu como muita beterraba. Então, eu não acho adequado. Eu tive uma surpresa grata, você podia confirmar isso pra gente? Que o açaí tem uma quantidade de ferro boa, pimentão verde, Sim. que é o feijão, né? Geralmente são todos os alimentos escuros, de cor forte, eles têm uma quantidade de ferro, mas a beterraba em si não cura anemia. Então, o ideal é que se tenha um mix desses alimentos. Verde escuro, a beterraba, essa questão, ela é da família mais escura, mas é uma mistura de alimentos. A beterraba em si não Que exemplo resolve. de alimento que você Sim. que traz esse ferro em potência? Brócolis, feijão, a carne, né? E sempre quando tiver com algum quadro de deficiência de ferro, consumir alguma fruta com vitamina C após a refeição. Porque a vitamina C, ela colabora para a entrada do ferro na célula. Então, é sempre ter também esse manejo aí de ter algum
uma vitamina C após a refeição e sempre ter uma fonte de ferro nos alimentos. Aí você vai variar, você faz uma salada de beterraba com brócolis, uma couve, o feijão e a porção de proteína também. Uma pergunta que veio aqui na minha cabeça, né, que já uma vez me falaram, para saber se é mito ou se é verdade. Sim. Após a refeição, se eu tomar o café, ele vai cortar o ferro daquilo que eu comi? Geralmente pode ter uma competição aí de absorção, né? Então ele pode atrapalhar um pouquinho. Não é assim, não é nada comprovado que ele atrapalhe, né? 100%. Mas a gente tem que evitar leite, derivados após uma grande refeição, porque compete a absorção de cálcio e ferro. Então o ideal é que geralmente a gente consome muito ferro nas principais refeições, que é almoço e jantar. Então, dá uma pausa e não consumir leite derivados depois dessas refeições. E o café, tentar evitar, né? Mas esperar um pouco espera um para pouquinho. tomar o café, né? Isso, para você ter uma absorção melhor. Certo. Geralmente eu não recomendo, não. O adoçante, ele é melhor para a saúde? O adoçante, ele é um substituto do açúcar, né? O adoçante é artificial, é algo que a indústria criou. Então, você deve buscar as fontes de adoçante mais natural para se usar, né? Alguns adoçantes têm alguns componentes, como aspartame, que são componentes que podem alterar um pouquinho aí a função celular. Ele não tem a caloria. Então, assim, para quem realmente não consegue diminuir o açúcar ou retirar, a gente coloca o adoçante. Mas para quem consegue não utilizar nem açúcar e adoçante, é melhor ainda. Porque a gente que tem essa necessidade de ter o paladar mais doce. Então você vai usando adoçante, cada dia vai aumentando a quantidade e vai ficando também uma dependência. Não é que não pode, mas para quem não consegue controlar o açúcar e também tem a questão da diabetes, né? Que a pessoa não pode usar o açúcar, aí a gente usa sim o adoçante, mas dá preferência para o adoçante mais natural. Estévio, hoje a gente tem o xilitol, tem o eritritol, então são fontes que dá para a gente colocar aí, tudo também com moderação. E o ideal é buscar diminuindo, né? Para acostumar o paladar a comer menos doce, né? Tem a fruta que já é doce, então não tem a necessidade de estar colocando adoçante, açúcar. A gente viu aí, você pode fazer bolo sem açúcar, colocar fruta. Só com uma banana amassada fica docinha, pode né? ir. A gente tem que acostumar com esse paladar, porque já vem também uma coisa de infância. Às vezes a gente vai provar o suco da criança, ai, tá sem doce, vou pôr mais doce. Às vezes a criança nunca comeu açúcar e você já está ali introduzindo desde pequeno. Então tem que ir desmitificando isso e trocando essas coisas doces aí que tá muito. Olha, gente, bem bacana, hein? Cozinhar os alimentos sempre reduz o seu teor de nutrientes? Sim, não sempre, mas pode reduzir sim alguns nutrientes. Por exemplo, a gente sabe que alguns óleos, vitamina C, na própria contato com a luz, você já perde esses nutrientes. Então, o ideal é sempre ter eles em embalagem escura, em armazenamento mais escuro, não ter contato com a luz. E às vezes quando você vai para a cocção, pode sim ou perder para a água, você perde um pouquinho de nutrientes. E aí o ideal então é cozinhar no vapor? Sim, cozinhar no vapor ou tentar, por exemplo, cozinhar com o mais cru possível, dar uma refogada bem leve ali, que aí não perde tanto. Muito bem. Vamos lá, para a próxima. A banana reduz cãibra? A banana, ela ajuda sim na cãibra, né? Mas a gente vai muito na banana porque é algo prático. Todos os alimentos que têm muito potássio, né, eles vão ajudar nessa questão. Abacate, a banana, o feijão também ajuda. Então tem que variar aí a refeição, né? Ter tudo mais colorido, mais variado, que vai te ajudar ali. Não necessariamente só a banana, né? Mas ela ajuda também. E cálcio, fontes de cálcio também ajudam nessa questão de cãibra. Muito bem. Queria perguntar para o doutor, por que causa cãibra no nosso corpo? A cãibra é um sintoma estritamente muscular. Você vê aí atletas, jogador de futebol, são pessoas normais, bem treinadas, mas quando o jogo vai ali para prorrogação, estende, um ou outro acaba tendo cãibra. Agora, no início da temporada, é até mais frequente. Então,
a cãibra em si não quer dizer uma doença, mas é uma sobrecarga daquela musculatura que você está usando. Né? A gente tem relatos de pessoas assim que estão acostumadas com uma pisada, um salto alto, começa a usar uma rasteirinha e chega no consultório, eu estou com cãibra. Mas é só a pisada, é só mudar. Se ela fizer um alongamento, se ela fazer alguma coisa, já vai melhorar. Pode ajudar. O alongamento acaba estirando as fibras e diminui aquela dor da cãibra naquele momento. E quem faz atividade física, a gente vê que deve começar a suplementar íons, né? No caso o potássio, a perda de potássio, daqueles eletrólitos durante a atividade física num dia de calor, assim, com o nosso suor, só repor água não é suficiente. Então precisa ter esses saizinhos. Então, com 20 minutos, no máximo meia hora, durante a atividade física, já começa a repor. Você vê que quando o juiz para o jogo de futebol, os jogadores já são orientados pelo nutricionista do clube. Eles chegam lá no cantinho com aquelas garrafinhas, já vão repondo durante. Não deixa a atividade física acabar para poder depois repor o prejuízo. Durante esse tempo que a pessoa fica mais exposta à cãibra. Muito bem, gente. Olha, muito bom. E agora vamos voltar aqui. Doutor, tomar ar gelado depois do banho entorta a boca, isso é mito ou verdade? Olha, é mais mito, sabe? Na verdade, essa paralisia do nervo facial, o nosso crânio é uma caixa fechada. E tem os forames, os buraquinhos nos ossos, onde passa esse nervo, ele origina lá dentro do sistema nervoso central. E na nossa face ele vem aqui para fora. Então o buraco é apertadinho. Então quando esse nervo inflama, ele tem um edema naquela região, como o osso não dilata. Então ele edemaciando naquela região que ele está passando no forame, ele vai causar essa paralisia. Então assim, por muitos anos a medicina procurou, não tinha uma causa específica, mas estudos recentes mostram que é o herpes simples. Aquele herpes labial. E aí, herpes zoster, né? Também o herpes zoster também pode causar paralisia facial. Eu já tive esse herpes zoster também que afetou meu olho e graças a Deus eu não fiquei cega. Mas a médica depois falou, infectologista, você teve 90% de chance de ficar cega. Graças a Deus, um milagre que você não ficou cega. E essa paralisia, na maioria dos casos, é transitória, é benigna, mas todo mundo que tem herpes labial, por exemplo, esse vírus é muito comum nas pessoas, quando vai para uma exposição de raio ultravioleta, vai para a praia, aflora, um estresse emocional muito intenso, coisas que mudam um pouquinho a nossa imunidade, aflora o herpes labial. Da mesma forma, o vírus da herpes nesse nervo facial. E um dos fatores é exposição a frio. Tem até estudos assim de estados lá americanos mais frios que foram controversos. Na época de frio, em alguns lugares tem mais paralisia facial, outros não. Mas é muito importante a pessoa ficar sabendo que a paralisia do nervo facial, ela pode ser um derrame, pode ser um AVC, um sintoma de um AVC, pode ser uma coisa muito grave. Então tem sempre que procurar o especialista, porque pode ser uma coisa mais grave do que essa temporária e mais leve, né? Que a gente trata de uma maneira usa corticoide para desinflamar o nervo mais rápido e tem que procurar muito rápido o atendimento. Olha, gente, atenção aí, hein, em casa. Agora eu quero perguntar aqui para a Roberta, beber água em jejum emagrece? Não. E agora eu acrescento, né? Beber água morna com limão. Na verdade, não vai te emagrecer. O que acontece, hoje está se tomando muita água com limão em jejum, é porque o limão, ele é um alimento fonte de vitamina C, né? Ele tem vários compostos que vão te ajudar na, digamos assim, limpeza do corpo. Às vezes a gente acha que ele vai chegar ácido no estômago, que vai piorar a acidez, mas ele acaba melhorando a liberação de ácido, chegando no intestino mais ácido, a alcalinização é melhor, então as bactérias, né, boas conseguem se renovar melhor, mas necessariamente água com limão não vai te emagrecer, é tudo um composto de cuidados de saúde e a estratégia que o seu profissional que está te acompanhando
vai estimular para você. Então, não depende só de uma coisa, né? Então, achar que tomar água com limão em jejum e tá tudo resolvido, não. Tem que tomar cuidado também com pacientes que têm gastrite, alguns pacientes de pós-cirúrgico, né? Pacientes que retiram estômago, então tem que tomar cuidado com acidez. Então, tem algumas ressalvas aí, mas isso é cada caso e a gente acompanha e vê o que fica melhor. Mas é um conjunto, isso, né? é sempre um conjunto, não tem nada que resolva. Se fosse, estava fácil, né? Com certeza. Gente, olha, vamos chegar ao fim do programa, muito bom, né? Eu aprendi muito hoje, você aprendeu? Espero que sim, que você tenha anotado tudo aí direitinho aí na sua agenda, no seu papel, mas também lembro que mais tarde teremos o programa no YouTube, né? Depois você pode acessar o YouTube, escreve Manhã Viva, é a data de hoje, você vai poder novamente assistir o programa. Obrigada pela sua presença, sua participação. Obrigada, Roberta, Obrigada, por todos Rose. os esclarecimentos aqui na nossa alimentação. Obrigada, doutor Luiz Otávio. Pois não. Foi ótimo. Eu acho também. Gente, um beijo no coração, Deus te abençoe e até sexta-feira, porque amanhã nós temos dia de adoração na Canção Nova. Fica com Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!